Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogo entre LDU e Flamengo pela terceira rodada da Libertadores. 3 zagueiros? Quem sabe? Gerson jogando de volante? Sim ou não? Nossas escalações e palpites para este jogo da Libertadores. Bem-vinda, Mariana. E aí, qual a sua expectativa para esse jogo importantíssimo para o Flamengo, que será o jogo entre LDU e Flamengo, jogo no Equador? Olha, tem tudo para ser o jogo mais complicado da temporada. Primeiro, porque o Flamengo será visitante. Segundo, porque temos altitude. E terceiro, porque o Flamengo precisa do resultado. Acho que é um jogo em que o Flamengo vai ter que entrar em campo com o seu melhor jogadores que ele tiver disponível e fazer a sua melhor atuação até aqui na temporada, porque a gente sabe que altitude é muito complicado. Os jogadores do Flamengo já estão acostumados, até porque as últimas temporadas eles estiveram por aqui e também jogaram na altitude, então não é surpresa para ninguém. Porém, a gente sabe que o Flamengo historicamente não é bom atuando na altitude e desta vez, diferente de outras temporadas, o Flamengo tem que ir com o objetivo de buscar os 3 pontos. Ou, no mínimo, um empate. O que não pode acontecer é uma derrota do Flamengo contra a LDU, porque aí sim podemos dizer que será desastroso para o Flamengo, porque é o resultado que o Flamengo não pode deixar acontecer de modo algum. Não tenho nenhuma dúvida que serão os 90 minutos mais difíceis da temporada e eu espero que o Flamengo consiga, além de fazer uma ótima atuação, eu espero que o Flamengo consiga o resultado, porque vamos ser bem sinceros, o jogo de terça-feira, o mais importante nem é o desempenho, será o resultado final. O resultado final é o que praticamente irá nos dizer o que o Flamengo terá que fazer nas próximas rodadas da Libertadores, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. A única certeza é o Flamengo tem que ir para o Equador para buscar os 3 pontos e não pode perder, não pode de modo algum. A expectativa é que seja um jogo dificílimo. Vamos lá, jogar fora de casa na Libertadores já é difícil, isso a gente já sabe. Mas jogar fora de casa na Libertadores, enfrentando times que jogam na altitude, é sempre muito mais difícil. Porque não importa a qualidade do adversário, o grande adversário é a altitude e dessa vez não será diferente. O Flamengo vai enfrentar a LDU, uma grande equipe aqui da América do Sul, e também tem essa questão que é a altitude. O Flamengo se complicou no grupo após perder para o Central Córdoba, jogo no Maracanã, e agora terá que pelo menos conseguir um empate fora de casa. Ou senão o Flamengo pode se complicar ainda mais na Libertadores. A minha expectativa sobre o jogo é um jogo muito difícil para o Flamengo, um jogo que a LDU, que tem uma boa equipe, tem enormes chances e condições de vencer o Flamengo, e se o Flamengo não fizer um bom jogo, seja seja na tática, ou seja, até mesmo pensando nas mudanças que pode acontecer no jogo, eu acho que é sempre muito importante, jogos na altitude, você pensar nas substituições, porque o time precisa manter o ritmo, precisa manter o fôlego, porque com o passar do tempo você vê claramente que o time vai tendo mais dificuldades e o adversário vai conseguindo cada vez mais criar mais oportunidades de gol, porque o time vai tendo mais dificuldades, porque vai se cansando mais e não está adaptado a jogar na altitude. E consiga ser competitivo apesar da altitude, porque esse para mim é o grande adversário do Flamengo nesta primeira fase de grupos. Mas o Flamengo se colocou nessa posição de entrar para um jogo que é o terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores e já é decisão para o Flamengo. Essa que é a verdade. É a terceira rodada da Libertadores da fase de grupos e já é decisão. E o Flamengo vai precisar conseguir pelo menos um empate ou então vai se complicar demais na fase de grupos. Eu tenho a expectativa de um time titular que eu acho que o Felipe Luiz pode montar, mas também se ele colocar um outro time também não vai ser surpresa para mim. Mas como eu falei, o bom do Flamengo ter um bom elenco é que o Flamengo vai poder colocar jogadores que vão entrar no jogo, que tem qualidade. Se vão conseguir
manter o nível de quem está jogando de titular, aí é outra história. Mas que o Flamengo tem um bom elenco, tem. Agora, muitos jogadores estão jogando menos do que deveriam estar jogando pela qualidade de futebol que eles têm. Próximo assunto é 3 zagueiros. E aí, Mariana, o que você acha? O Flamengo deve ou não deve jogar com 3 zagueiros? Bom, eu digo que sim, o Felipe Luiz deve sim escalar 3 zagueiros. Primeiro porque a gente sabe que jogar na altitude é muito complicado e tem 2 fatores que para mim são muito determinantes. Um é o jogo aéreo. O Flamengo, se a gente for parar para analisar, por exemplo, quando o Flamengo enfrentou o Bolívar, tanto na fase de grupos quanto na fase das oitavas de finais da Libertadores, o Bolívar cruzou muitas bolas na área do Flamengo e o Flamengo sofreu absurdamente nesse quesito. E o outro quesito que o Flamengo sofre absurdamente, e eu diria todas as equipes que jogam na altitude que não estão adaptáveis, é chutes de fora da área. Mas infelizmente, até por conta dos problemas que o Flamengo tem, eu escalaria um time com 3 zagueiros, porque infelizmente para o time do Flamengo, o Flamengo perdeu 2 volantes. E aí você encurta aquele setor e você tem que tentar pensar tenho que tentar evitar cruzamentos na área, até porque, sempre bom lembrar, o nosso lateral será o Ayrton Lucas, provavelmente. E sabemos que Ayrton Lucas tem uma deficiência claríssima e, além das bolas aéreas nas costas dele, ele não é um bom jogador de posicionamento. Então, isto pode prejudicar ainda mais o Flamengo se jogar numa linha de 4 defensores. No caso, o Ayrton Lucas seria o lateral. Numa linha de 3 zagueiros, o Ayrton Lucas seria ala. Então, ele teria que cobrir menos espaços pelo lado de campo. Fazer com que o Flamengo ficasse um time mais composto, principalmente nos cruzamentos na área, que para mim é um ponto muito relevante. Claro que quando você coloca 3 zagueiros, você perde, por exemplo, um jogador do meio campo. E a gente sabe que o outro quesito na altitude que faz muita diferença são finalizações de fora da área. Só que, infelizmente, tudo na vida tem o prós e o contra. E nesse caso, o esquema com 3 zagueiros ou um esquema com 4 defensores tem um lado positivo, tem um lado negativo. Você tem que tentar equilibrar. E então, por conta dos problemas que o Flamengo tem e também por conta de jogar na altitude, por conta desses quesitos que eu mencionei, acredito eu que a melhor opção para o Felipe Luiz será escalar 3 zagueiros. Até porque Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo já estão acostumados a jogar nesse esquema. Aqui, Felipe Luiz já está, conhece muito bem, o time também, e eu acho que seria o melhor para tentar evitar com que a LDU chegasse ao gol do Flamengo. Vamos lá. 3 zagueiros já era algo que eu considerava antes de saber que o De La Cruz e o Alan não iriam viajar. Já era algo que eu considerava. Não sei se o Felipe Luiz está considerando. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Eu considero que era, assim, para mim, uma possibilidade já antes de jogar com 3 zagueiros, porque a LDU muito provavelmente vai tentar muitos cruzamentos para a área e o Flamengo, tendo 3 zagueiros, teria mais jogadores na área para tirar a bola e não sofrer com esse tipo de jogada. Mas, no caso, edema do Alexandro, o Alexandro não viajou, então ele não vai jogar e com isso jogará provavelmente o Ayrton Lucas. E definitivamente, se for para jogar numa linha de 4 defensores, eu prefiro que o Varela jogue de lateral esquerdo ao Ayrton Lucas jogar de lateral esquerdo. E eu sei sim, o Varela é um jogador mais baixo que o Ayrton Lucas, mas isso não quer dizer nada. O Ayrton Lucas é um jogador que tem uma altura ok para um defensor e vai mal nos duelos aéreos. E o Flamengo já sofreu vários gols exatamente com o adversário fazendo gols em confrontos no duelo aéreo com o Ayrton Lucas. Então isso não quer dizer absolutamente nada. Então se o Flamengo for jogar numa linha de 4 defensores no sistema defensivo, eu prefiro que jogue o Varela na lateral esquerda do que o Ayrton Lucas. Agora, eu já prefiro que o Flamengo jogue com 3 zagueiros e aí sim o Ayrton Lucas jogaria de titular. Por quê? Já mencionei sobre a questão dos 3 zagueiros, mas eu também acho que é muito interessante pensando que você poderia dar liberdade para o Wesley e Ayrton Lucas chegar ao campo de ataque, poder chegar ao campo de ataque e ter mais jogadores, ter mais um zagueiro, pelo menos ficando lá atrás junto com os outros 2 zagueiros já normalmente, para que eles pudessem chegar ao campo de ataque, ajudar os atacantes para criar jogadas pelos lados de campo. Entendeu? Então isso já era algo que eu considerava, e com o edema do Alexandro,
é algo que para mim cada vez é mais óbvio e para mim é uma escolha óbvia a se fazer, jogar com 3 zagueiros. Então, basicamente é isso. Mais pra frente eu vou comentar sobre a escalação, mas é isso. Então, sobre o negócio de 3 zagueiros, até mesmo essa pode ser uma boa ideia para tentar surpreender a LDU, porque a LDU tem um centroavante, acho que o nome dele é Alex Arce, que é muito bom jogador e é um dos jogadores que mais marcou gol na última temporada aqui na América do Sul. Então, o Flamengo tem que tentar se proteger até mesmo dele. Pois é. Gerson jogando de volante, sim ou não? Bom, Gerson jogando de volante. Então, eu já falei, quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou uma grande fã do Gerson jogando de volante. Acho que o Gerson não marca bem. Porém, este é um jogo que, se eu disse que pra mim o Flamengo tem que jogar com 3 zagueiros, é exatamente assim que o Gerson tem que jogar de volante. O Gerson, pra mim, quando ele joga de volante, o melhor time que o Flamengo pode fazer é atuando com 3 zagueiros, porque o time fica mais protegido. Até por conta de eu achar que o Gerson não é um bom defensor. E nesse jogo, especialmente, a gente tá sem 2 volantes. Você tem ou o Gerson ou o Everton Araújo para iniciar de volante. E entre Gerson de volante e Everton Araújo, até por ser um jogo como fora de casa, altitude, precisa-se também ter experiência, com certeza eu escalo o Gerson de segundo volante ao lado do Pulgar. Assim, eu não sou uma grande fã de Everton Araújo, acho um jogador limitadíssimo com a bola nos pés, e se você jogando na altitude, você não pode errar. Errou uma vez, a chance de você tomar gol é enorme. O Flamengo, numa temporada passada, teve o De La Cruz errando no meio de campo e o Flamengo tomou um contra-ataque e perdeu o jogo exatamente por conta deste gol. Então, no jogo contra a LDU e em jogos na altitude, errar o menos possível te leva mais perto de ter um bom resultado. Quanto mais você erra, mais a chance de você perder. Bom, Gerson jogando de volante, sim, com certeza nesse jogo. Eu já considerava o Gerson jogar de volante, mesmo se o De La Cruz tivesse ido. Mas aí seria ou Gerson ou De La Cruz. Isso, obviamente, minha opinião, claro. Eu consideraria assim. E agora que o De La Cruz não viajou, com certeza Gerson de volante ao lado do Eric Pulgar. Porque a Mariana comentou sobre o negócio de experiência. Definitivamente experiência é fundamental, mas não é só isso. O Flamengo, se precisar jogar, por exemplo, no contra-ataque ou em transições ofensivas rápidas, o Flamengo vai precisar de ter jogadores que tenham um bom passe. E o Gerson tem um passe melhor que o Everton Araújo. Então é necessário que o Flamengo também tenha, além de experiência, tenha muita qualidade no meio de campo para conseguir num passe, num lançamento, encontrar os atacantes bem posicionados no campo de ataque para tentar criar chances e fazer gols para o Flamengo no jogo. Então, assim, e eu penso também o Gerson de volante, por quê? Porque como eu falei que eu acho que o Flamengo tem que jogar com 3 zagueiros, o Gerson aí sim poderia jogar de volante. Por quê? Porque tendo 3 zagueiros mais 2 laterais, porque o Wesley e o Ayrton Lucas seriam alas, mas eles são laterais. Então seriam 5 defensores, além do Eric Pulgar. Então daria para o Gerson com certeza jogar tanto na hora de defender, porque teria mais gente para defender, e teria também, ele poderia ver o jogo um pouco mais de trás, até para o Flamengo tentar sair rápido jogando de trás. Então, assim, lá do campo de defesa. Então, assim, com certeza eu acho que o Gerson tem sim que começar de titular como volante no jogo contra a LDU. Nossa escalação. E aí, qual a sua escalação? Bom, minha escalação seria Rossi no gol, seria uma linha de 3 zagueiros, Danilo pela direita, Léo Ortiz como zagueiro central e Léo Pereira como o zagueiro pela esquerda, Wesley como ala pela direita e Ayrton Lucas como ala pela esquerda. Minha dupla de volante seria Pulgar e Gerson. O Arrascaeta ficaria atrás da dupla de atacantes, o Arrascaeta como um 10 ali, e o Flamengo teria uma dupla de ataque, que seria o Plata pela direita e o Bruno Henrique pela esquerda. E aí eu vou explicar por que eu formaria exatamente esse time. Primeiro, como eu já destaquei sobre os 3 zagueiros, na verdade, acho muito necessário que o Flamengo se proteja muito dentro da área, porque a LDU tem um ótimo centroavante. E eles com certeza vão utilizar muito o jogo aéreo. Então, o Flamengo vai ter qualidade e experiência na saída de bola com o trio defensivo. Sobre os 2 alas, Wesley e Ayrton Lucas. Bom, o Flamengo precisa ter velocidade. É necessário que, em jogos na altitude, ter jogadores velocistas é muito importante. Então, você teria o Wesley pela direita e o Ayrton Lucas pela esquerda. Jogadores que iriam e voltariam o tempo todo. Claro que não o tempo todo, porque
Infelizmente, na altitude, isso não acontece com uma frequência. Porém, são jogadores que estão acostumados a correr muito mais do que os outros jogadores que tendem a ter mais qualidade com a bola nos pés, porém não tem tanta velocidade. E aí, como você mesmo destacou, ter Pulgar e Gerson ali no meio campo melhora demais a qualidade de passe do Flamengo. Um Everton Araújo prejudicaria a saída de bola do Flamengo. Poderia ser melhor para marcar, porém prejudicaria demais a saída de bola do Flamengo. E como você disse, o Flamengo já estaria com 3 zagueiros e 2 alas, que no caso são laterais. Então já são 5 defensores. Então o Flamengo precisa ter qualidade na saída de bola. Então eu escalaria Pulgar e Gerson como volante. Por que o Arrascaeta seria o meu camisa 10? Ou então mesmo, por exemplo, quando o Flamengo perdesse a posse da bola, tipo assim, ele deu o Tatacan, o Arrascaeta seria o meu centroavante. O jogador que menos correria na equipe seria o Arrascaeta. Quando o Flamengo tivesse a posse da bola, o Arrascaeta seria um camisa 10. Exatamente para tentar encontrar passes, tanto pelo Plata quanto na direita, quanto o Bruno Henrique. Por quê? Por que Plata e Bruno Henrique? Porque para mim são hoje os dois jogadores que têm mais velocidade no time do Flamengo. Velocidade, altura e físico, que poderia duelar com o sistema defensivo da LDU, mesmo, por exemplo, quando tivesse 2 contra 1. Então, assim, por exemplo, Michael nesse jogo, de jeito nenhum. Porque o Michael pode, no máximo, jogar 10, 15 minutos. Porque, fisicamente, o Michael será superado muitas das vezes. E em jogos da altitude você tem que ter força, velocidade, você está o tempo todo tendo que duelar com o adversário, porque muitas das vezes você vai estar sozinho. Então a parte física do jogador vai fazer a diferença. Então este seria os meus 11 iniciais. Bom, vamos lá. O meu time seria basicamente parecidíssimo com o seu. A gente está pensando igual. No gol seria Rossi. O trio de zaga seria Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. O Wesley seria o ala pela direita, o Ayrton Lucas seria o ala pela esquerda e a dupla de volante seria Eric Pulgar e Gerson. Mais à frente seria Arrascaeta de falso 9, Gonzalo Plata de ponta direita e Bruno Henrique de ponta esquerda. Por que eu formaria este time? Vamos lá, basicamente porque já comentei sobre a questão dos zagueiros, já comentei a questão dos alas, mas eu acho que é algo que tem que se mencionar. Além de, como eu falei, o Ayrton Lucas e o Wesley seriam jogadores que poderiam ajudar os atacantes do Flamengo a chegar ao campo de ataque. Assim, o Flamengo teria uns 5 jogadores, pelo menos para chegar nos lances de ataque. O Flamengo tem, jogando com 3 zagueiros e com o Eric Pulgar e com o Gerson, e o Flamengo, por exemplo, teria um time com muita qualidade no passe. Porque o Léo Pereira é um jogador que tem qualidade no passe, o Léo Ortiz tem, o Danilo tem, o Gerson tem e o Eric Pulgar também tem um bom passe. Todos eles 5 têm um bom passe e eles jogariam pelo centro do campo. Então, assim, o Flamengo poderia aproveitar a qualidade desses 5 jogadores para conseguir sair jogando rapidamente. Porque eu não acho que o Flamengo vai conseguir duelar na posse da bola com a LDU. O Flamengo pode até querer, mas com o passar do tempo, muito provavelmente a LDU vai ter mais a posse da bola. Então, assim, seria algo que eu acho muito interessante, que o Flamengo tenha jogadores de velocidade pelos lados de campo. Aí o Flamengo teria pelo lado direito o Wesley e Gonzalo Plata, pelo lado esquerdo Ayrton Lucas e Bruno Henrique. E o Arrascaeta, porque pelo momento que o Arrascaeta está tendo neste momento na temporada, o Arrascaeta de forma alguma poderia ficar no banco de reservas. Eu nem acho que esse seja o jogo ideal para o Arrascaeta, ainda mais numa formação com 3 zagueiros. Mas você não tem como simplesmente deixar o Arrascaeta no banco de reservas. Não é possível. O Arrascaeta pode ser um jogador super importante quando o Flamengo recuperar a posse da bola. O Arrascaeta pode sair da posição de falso 9, que seria quando o Flamengo, por exemplo, estivesse marcando, e poderia chegar mais perto do Gerson e do Eric Pulgar para fazer a saída de bola e o principal, conseguir os passes longos ou conseguir a troca de passes rápidas para colocar o Ayrton Lucas e o Wesley no jogo junto com o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata. Porque eu acho que o Arrascaeta nesse jogo ele pode ser muito importante no passe. Então acho que, assim como eu já mencionei os outros 5 jogadores, acho que o Arrascaeta é um jogador que pode ser muito importante no passe. Além que o Arrascaeta está vivendo um grande momento na temporada, então de forma alguma ele poderia estar no banco de reservas. Mas esse é um jogo que eu não acho que seja o ideal para o Arrascaeta, ainda mais com o Flamengo
se jogar num sistema com 3 zagueiros. Mas eu acho que assim, o Arrascaeta pode, por exemplo, acertar alguns passes interessantes para o Gonzalo Plata, para o Bruno Henrique, que são jogadores altos, fortes fisicamente e que para mim hoje são os melhores atacantes tecnicamente do Flamengo. Obviamente eu não estou mencionando o Pedro nessa lista, até porque o Pedro está voltando agora de lesão, mas acho que deu para entender basicamente do que eu estou falando. Acho que hoje o Gonzalo Plata e o Bruno Henrique tecnicamente estão melhores que o Michael, que o Everton Cebolinha e que o Luiz Araújo. Então esse seria o meu time para o confronto entre LDU e Flamengo, jogo no Equador. Palpites. E aí, qual o seu palpite, Mariana, para o seu palpite para o jogo entre LDU e Flamengo? Bom, o meu palpite vai ser 1-1, porque eu acho que vai ser muito complicado o Flamengo segurar a LDU. A LDU com certeza vai vir para cima do Flamengo, porque a LDU sabe que é muito importante ganhar em casa e na verdade, venceria o principal time do grupo. Então não tem nenhuma dúvida que a LDU vai partir para cima do Flamengo. Porém, acredito eu que o Flamengo também vai tentar jogar, acredito eu que o Flamengo também vai tentar ganhar. Então, meu palpite é 1-1. Bom, vamos lá. Apesar dos desfalques, eu acho que o Flamengo tem um bom time e um bom time para conseguir um bom resultado no Equador, apesar da qualidade do time adversário, apesar da altitude. E o ponto principal é que eu acho que o time do Flamengo é experiente, não é novidade jogar na altitude. E acho que o time do Flamengo tem condições sim de conseguir um bom resultado no Equador, apesar da altitude e apesar da qualidade do time adversário. Mas eu acho também que eu tô querendo ser otimista. Eu tô querendo acreditar também que o time do Flamengo vai conseguir esse resultado. Não vai ser o resultado dos sonhos, que seria a vitória, mas eu acho que o Flamengo... Quero acreditar muito que o Flamengo vai conseguir pelo menos o empate com a LDU no Equador. Então o meu palpite é exatamente o mesmo que o seu, 1-1 entre LDU e Flamengo. Então é isso, gente. Até a próxima.